Amém? Vamos entrar na palavra? Salmos capítulo 1, versículo 1. Vamos entrar na palavra? Coloca a tua mão sobre a Bíblia. Diga: Senhor Jesus, meu coração está pronto e aberto para ouvir sua voz. Fala comigo, Pai, para que eu seja abençoado, em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos bem o que é o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios são pessoas que elas conhecem a palavra, mas elas não têm respeito pela palavra. Você vai conhecer muita gente nessa vida que elas vão olhar para você e vai dizer que conhece de Bíblia, mas elas não conhecem a Deus. Conhece de Bíblia. Tem gente que você perguntar de carro para ela, ela fala a marca de carro, o motor que ele tem, fala quanto tem de potência, como é que é o carro, o diferencial de um carro para o outro, mas ela nunca esteve naquele carro. Mas ela conhece. Amém? Ela fala daquilo ali bem. Ela estudou sobre aquilo ali, mas ela teve contato? Não teve. Amém? Tem muita gente que é igual o ímpio. O ímpio é desse jeito. O ímpio, ele sabe tudo que a Bíblia fala, mas ele não teve contato com Deus, com o Espírito de Deus. Ele nunca teve um encontro. O máximo que ele chegou foi na letra. Então assim, mas eu já vi ele dentro da igreja, e ele ia na igreja, mas ele não teve contato com Deus. Se eu começar a dormir dentro de uma garagem, eu não vou acordar roncando igual o motor de um carro só porque eu estou numa garagem, amém? Isso não vai fazer de mim um carro, não vai fazer haver uma mudança por causa disso. Então, o que vai me fazer me tornar cristão é o meu contato com Deus, é a minha proximidade. E ele fala: feliz aquele que não anda segundo o conselho desses, não dá ouvidos a pessoas ímpias, que até conhece Deus, mas não tem prática da palavra. E aí depois ele fala: não se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Quem são os pecadores, pastor? São aquelas pessoas que vivem a vida sem nenhum segmento, sem nenhuma regra, não tem ali entendimento suficiente para discernir uma coisa e outra. Então ela vai lá e ela faz o que a vida proporciona para ela. O pecador é esse que faz as coisas sem nem saber o que está fazendo aí. Apesar que hoje tem poucos pecadores, né? Tem mais ali ímpios mesmo. E aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que zomba de todas as coisas, aquele que escarnece, né? Escarnecer ali é desrespeitar de alguma forma alguma coisa. Então ele escarnece das coisas de Deus. Então muitas pessoas, ao invés de andar com Deus, às vezes ela começa a se assentar para entender o que pessoas que escarnecem estão pensando, o que elas estão ensinando. Isso aí é aquelas pessoas que param para ouvir artista falar, sabe? Eles falam assim: não, Deus é de tal forma, mas ele nunca teve contato. Mas ele é bem sucedido. Não, às vezes ele só tem dinheiro e fama, não tem mais nada, não tem tato, não tem alegria. De vez em quando você vê um artista aí numa situação complicada, tem um monte que você vê atrás aí de magia negra, atrás de satanismo. Por quê, pastor? Não sabe quem é Deus. Quem conhece Deus nunca vai atrás de qualquer outro caminho. Mas ele diz assim, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então Deus diz que a pessoa que ela não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho do pecador e nem ouve conselho de ímpios, mas ele tem o seu prazer na lei de Deus, e na lei de Deus ele medita, ele diz que se torna como uma árvore que está junto ao ribeiro, ou seja, que as raízes dela está sendo alimentada de um ribeiro.
Amém? Aquela árvore que está sendo alimentada do ribeiro, tudo que ela precisa para produzir bons frutos, vai vir da terra e vai vir da água que está ali. É diferente de uma planta que ela não tem a raiz na água, ela é seca, tem uma sequidão nela e ela não consegue produzir aquilo que é necessário. Mas olha só o que Jesus fala disso aqui para nós também. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 em diante. Evangelho de João 15, versículo 3 em diante. Ou seja, toda árvore que ela não está em Jesus, de alguma forma essa árvore ela vai padecer. Volta um pouquinho, versículo 1 mesmo. Deixa eu ler inteiro aqui. Olha o que Jesus fala. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o quê? O lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Se Jesus ou Deus, ele fala que aquela árvore é como uma árvore plantada, que a pessoa é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, então Deus está deixando claro que ele seria como esse ribeiro. Amém? Quando você está ligado a esse ribeiro, você tem o que você precisa. Quando você está em Cristo, a mesma coisa. Você vai ter tudo o que você precisa. Por quê? Essa capacidade de fazer alguma coisa, ela não vem de você mesmo. Ela vai vir de algum lugar. Tem que ter alguma fonte. Tem que ter de algum lugar a qual eu vou receber o poder necessário para alcançar o que eu preciso. O Lázaro, quando ele estava morto, ele precisou que Jesus viesse e desse vida a ele. Amém? Quando o dono da vida deu vida para ele, o que aconteceu com ele? Ele ressuscita, ele volta à vida. Da mesma forma, aquilo que você está precisando só vai acontecer na sua vida. Os frutos que você quer produzir só serão produzidos quando você estiver realmente ligado a esse ribeiro que é o Senhor. E o mal das pessoas é que elas não estão muitas vezes ligadas ao Senhor. Elas até vão à igreja, mas a vida dela não está pautada sobre a palavra de Deus. No versículo 5, inclusive, ele fala assim para nós, ó. Estai... 5, volta o 4 aqui então, deixa eu ver. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na... Assim também vós, se não estiveres em mim, ele falou. Olha o 5 agora. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Agora olha o pedacinho lá. Porque sem mim nada podeis fazer. Então aquilo que você hoje está tendo dificuldade nessa vida, aquilo na tua vida que está falhando, que não está dando certo, e aí tem muita gente sofrendo, tem muita gente que queria estar sendo feliz no casamento e não está. Parece que a coisa, o ambiente não dá certo para ele. Ele tenta, mas é como se alguma coisa estivesse errado, e está errado mesmo. Às vezes ele tenta educar os filhos, parece que os filhos não se encaixa o pensamento, a ideia, a cabeça, e às vezes o filho vem admirando, às vezes lá o traficante, o bandido, o pai de qualquer amiguinho dele, mas ele, a mãe dele, não tem credibilidade com ele. Mas por que não tem, pastor? Porque muitas vezes ela está tentando algo por ela mesma. Só que ele está dizendo ali, sem mim nada podeis. Eu precisaria ser como a árvore plantada junto dos ribeiros. Pastor, mas eu não estou então em Deus. Se eu não estiver em Deus, a sabedoria que eu preciso de Deus, a capacidade para poder lidar com uma situação, eu não vou ter. E aí eu vou quebrar a cara, eu vou fazer coisas que não vai ser bom, eu vou agravar situações, coisas que eram para funcionar na minha vida não funcionam. Mas não funcionam por quê? Entenda, porque eu estou tentando fazer com o braço da carne. Eu estou fazendo pelo esforço humano. O esforço humano vai funcionar por um pouquinho de tempo. Você vai colocar todo o teu empenho, vai parecer que está dando certo. E de repente as coisas uma hora vão travar. E quando travar eu vou fazer o que, pastor?
sem mim nada podeis fazer. Mas e se eu estiver em Jesus, pastor? Se eu estiver firme com Jesus, volta lá novamente em Salmo 1, versículo 3, novamente. Salmo 1, 3. Se ficar muito frio, vocês avisam também, viu, irmãos? Não precisa ficar congelando, não. O que será daquela árvore lá que ele falou? Pois será como árvore plantada junto do quê? Ribeiros de águas, a qual dá o quê? Então a árvore que está ligada a Deus, que está nesse ribeiro, ela vai dar o quê? Seu fruto na estação? Ou seja, tudo que você fizer, o resultado daquilo que você faz vai aparecer, vai dar certo. O resultado que você está buscando vai surgir, porque quando você estiver agindo, não vai ser mais o braço da carne, mas vai ser o braço do Senhor. Ah, pastor, mas eu sei fazer, eu consigo dar certo. Você que pensa. A gente tem esse pensamento de achar que a gente consegue fazer o que quer. Não é assim não. Ah, não, é que falta autoestima, pastor. Você acha que a autoestima resolve? Falta talento, pastor. Se tivesse talento, tem um monte de gente talentosa pela rua, irmão, de mendigo. Outro dia um moço na rua me pediu ajuda, eu ajudei ele. Tem vezes que eu não sinto de Deus, eu não faço. Você tem que sentir de Deus também. Às vezes uma ajuda você até atrapalha. Tem gente que você dá uma ajuda para ela, você atrapalha ela. Você leva para o mau caminho. Tem gente que você precisa de orar por ela. E tem gente que você vai ter que ajudar, se queira ou não queira. E esse moço, a posição dele, a postura dele, Deus tocou na hora no coração para ajudar. Ele falou, posso te retribuir? Aí ele catou um pedacinho de galho de árvore, uns negocinhos, foi lá e fez um passarinho, como se fosse uma cigarra, com uma facilidade, uma agilidade tão grande. Rapidamente fez ali. E ele fazia vários desenhinhos, montava bicicletinha, tudo com um negocinho de pedaço de árvore. É talento ou não é? Talento. Amém? O cidadão, ele é um artista, mas está lá na rua. Por que ele está na rua? Não basta você apenas ter talento. Não adianta você falar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa honesta só. Se você não tiver o empenho de Deus, o fruto que você espera não vai aparecer. E quando aparece ainda fora de hora, fora de estação. Vem no momento que você não queria, não precisava mais. Mas a hora que você precisa, as coisas não vêm. Ou então as folhas começam a cair. O que você faz não prospera. Pastor, não tem o mesmo empenho, não tem a mesma força que havia. Está faltando ali essas águas que Deus falou. Ô pastor, e como é que essas águas vêm? Volta lá no versículo 2 mesmo lá. Vamos ler o 2 de novo. Antes ela tem que ter o seu prazer em quem? E na sua lei, o que ela deve fazer? De dia e de noite. Quando uma pessoa ela diz que ela conhece a Bíblia, é verdade, ela conhece a Bíblia. Eu já li a Bíblia, pelo menos com um propósito inteiro, umas 8 vezes. Não teve uma vez dessas 8 vezes que eu li inteiro a Bíblia, que eu não me surpreendi na leitura. Todas as vezes que eu li a Bíblia, parecia que eu estava lendo pela primeira vez de novo. Ô pastor, mas não conhece ela inteira? Você pode conhecer até a letra. Mas o que é meditar na Bíblia? É quando eu pego aquela palavra ali e eu pauto a minha vida naquele cenário da palavra ali. Quando eu pego a minha vida e adapto sobre aquela palavra, ali eu vou conseguir de alguma forma extrair a fé que eu preciso. Algumas pessoas, elas só conhecem a Bíblia, mas ela nunca parou para meditar, nunca parou para colocar a vida dela, aquilo que ela está vivendo naquele momento, sobre a palavra de Deus. Pastor, mas aí eu já fiz isso hoje, amanhã você vai estar vivendo um outro momento. Você vai continuar meditando na Bíblia, você vai se ver novamente naquela palavra. Isso é meditar. E você vai procurar ver aonde que a sua vida está se encaixando ali, onde tem aquela mudança. Quando você começa a fazer isso, o próprio Espírito Santo vai começando a te instruir, a te guiar, a dar direção para você. Essa direção é a que vai fazer ali os frutos aparecerem na sua vida. Se eu não seguir essa direção do Espírito Santo, eu vou estar seguindo a minha.
Só que a Bíblia já diz, né? Sem mim nada podeis. A minha direção própria, a minha visão, não vai funcionar por muito tempo. Talvez funcione por um pouco de tempo o meu esforço, mas vai chegar uma hora que vai limitar. E aí que Deus que vai ter que fazer na tua vida. Pastor, e aquela pessoa que está em Deus, mas a vida dela já se acabou, já deu errado, já ficou doente, já não tem mais cura. Deixa o marcador aqui, eu vou voltar aqui. Jó capítulo 14, versículo 7. Olha a importância de você estar junto do ribeiro. Jó 14, 7. Amém? Achou, diga graças a Deus. Porque há esperança para a árvore. Pastor, por que Deus ele compara a gente com uma árvore lá? Uma das coisas, dos motivos para isso é porque a árvore ela não produz fruto para si mesma, não é verdade? A árvore ela não precisa do fruto dela, precisa? Para que uma árvore produz fruto? Para alimentar pessoas, não é assim? É assim que é teu propósito de vida. Quem é de Deus, você tem que entender que teu propósito de vida não é para você só. A gente fala, não, eu estou aqui vivendo para eu ser feliz. Você não vai conseguir. Você está lutando só por você. Você não vai conseguir. Você vai precisar produzir para outros. O propósito de Deus é esse. Você sempre vai ter que fazer por alguém. Aí ele diz lá, porque a esperança, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, olha agora que bonito, ó. Ao cheiro das águas brotará e dará o quê? Ramos como plantas. Então tem aquela árvore morta, quando ela está perto da água, isso acontece. Aquela umidade que vai vindo, até o sereno, né? Ele vai trazer novamente ali os ramos ali novamente. Vai haver novamente aqueles brotinhos, vão começar a nascer ali, não é? E aquela árvore logo, logo vai se tornar uma outra árvore. Assim é na sua vida também. Ainda que você estiver diante de uma situação que não pareça não ter jeito, ainda que pareça que você já esteja limitado, ao cheiro das águas você brotará e dará ramos como planta. Que cheiro das águas são esses para nós na palavra? A revelação de todas as vezes que você vai e coloca a tua vida, você pauta a tua vida na palavra e vai meditando ali. Aquele entendimento que vai vir na sua vida, que ela é o cheiro das águas, é a revelação da palavra. Então hoje você vai ter uma revelação, amanhã vai ter novamente algo que Deus vai revelar ao seu coração. Hoje você vai olhar e vai dizer, puxa, essa palavra tem a ver com a minha vida. Aí amanhã você está numa outra situação, você vai olhar para ela de novo, você vai falar, puxa vida, é tudo que eu estou vivendo hoje. Ela está se revelando para você. Você está se vendo exatamente naquele cenário ali que Deus quer para mudar a sua vida. Essa revelação é a capacidade que você precisa ali para ter essa transformação. É ela que vai alimentar a tua fé. E ela vai levar você a tomar posse daquilo que você quer. Por que às vezes as pessoas conhecem a Bíblia, mas a vida não muda? Porque elas não meditam, não buscam a Deus, não tem revelação. Elas nunca pararam para entender ali a palavra de Deus no cenário que ela está vivendo. Ela não traz a Bíblia para aquilo que ela está vivendo. Ou seja, Deus não consegue trazer vida. É aquilo que ele falou, sem mim nada podeis fazer. Está faltando o que para ela? Aquele entendimento, aquela revelação, que só vai vir quando ela meditar nas águas. Amém? Agora dentro da tua casa é a mesma coisa. O que você não está conseguindo resolver na tua vida? Leva a revelação de Deus para lá. Preciso ouvir a voz de Deus. Quando eu vou entender a minha vida na palavra, as coisas vão começando a acontecer conforme a direção de Deus. Amém? É isso que vai trazer vida para a sua vida. Volta lá em Salmos para terminarmos lá. Salmos 1, versículo 2.
antes tenha o seu prazer na lei? Quando você tem o prazer, você fica ali, não fica? O que te dá prazer, você permanece. Quando você não tem o seu prazer na lei do Senhor, você não vai conseguir ler. Tem gente que o prazer dele às vezes está no joguinho, no videogame. Às vezes o prazer dele às vezes está no filho. Tem gente que não vive nem o próprio casamento por causa de filhos, sabia? Tudo é o filho. Ah, mas é que o filho é minha responsabilidade. Sim, mas o casamento é tua responsabilidade também. É ou não é? Sim ou não? Qual responsabilidade que é maior, casamento ou filho? É agora, pastor. Qual que é maior? Casamento. Qual que vem primeiro? E o que tem que vir primeiro? É o casamento. Você está entendendo? Só que, pastor, para mim o meu filho está em primeiro. Cuidado. Amém? Minha filha está em primeiro. Cuidado. Antes tem seu prazer aonde? Mas antes de tudo, seu prazer tem que estar no Senhor. E aí você vai meditar dia e noite. Concluindo no 3, sua vida se tornará como a árvore plantada junto de ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Já parou para pensar o que você quer de Deus? O que você quer que Deus faça na tua vida? Pastor, queria que Ele mudasse o coração de um filho meu. Ele vai fazer isso. Ele diz lá, vai dar o fruto na estação própria. Ou seja, você está trabalhando para que isso aconteça. Deus vai fazer. Pastor, queria que essa mulher mudasse. Tem mulher que é ruim, brava, né, irmão? Esquisita mesmo, né? Tem ou não tem? Você fala, meu Deus, né? Como é que pode? Não tem, não, Cláudio? Lá do Cláudio não é assim não, tá? Tem. Pastor, eu queria que ela mudasse, me entendesse. Talvez está faltando para você a direção de Deus. Você não conhece o coração da pessoa, mas Deus conhece. Amém? Então, às vezes você vai fazer algo errado. Quando você ora a Deus, você busca a Deus, Deus dá a direção. Enquanto você está falando com uma pessoa, Deus já está trabalhando do outro lado também. Mas às vezes você tenta fazer do teu jeito, vai vir aquela confusão, aquela desgraceira que ninguém entende. Por quê, pastor? Porque você não está plantado junto ao ribeiro. Você está fazendo as coisas do teu jeito. E do seu jeito você vai quebrar a cara. Faz do jeito de Deus. Cujas folhas não caem e tudo quanto fizer, o que acontece? Prosperará. É o que Deus vai fazer na tua vida. Vai prosperar. Eu vou te dar água simbolizando aí esses ribeiros aí. Essa água, o cheiro das águas para você depois, tá bom? Vamos ficar de pé para nós orarmos primeiro? Coloque-se de pé. Se você ainda trouxe aquele pedido do jogar fora no lixo, segura na sua mão. Hoje é o último dia que você vai jogar aqui. É igual aquela história de casamento, né? Ou jogue agora ou pare para sempre, né? Então você vai jogar hoje aqui, tá bom? Segura na sua mão, amém? Prepara contigo aí. Fecha os seus olhos. Eleva seu pensamento até Deus. E de olhos fechados, mas com o coração bem aberto para Deus, se aproxima da pessoa de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje e talvez até preocupado, incomodado. Às vezes algumas coisas parecem que não dão certo. Às vezes bate a tristeza, o coração se é pequeno. Às vezes você quer ir para frente, parece que a vida te joga 2 passos para trás. Às vezes você está querendo ver uma transformação e de repente parece que as coisas voltam a estaca zero. Está faltando Jesus ali. Fala para ele, Jesus, me dá uma revelação da tua palavra. Se ele te der um entendimento da palavra dele, tua vida vai começar a florescer. Você vai frutificar. E tudo aquilo que você está esperando, talvez você vem plantando a vida toda, as sementes que você vem semeando a vida toda, vai começar a se revelar. Às vezes estamos tão desacreditados que nós já pensamos assim, isso nunca vai dar certo, nunca vai acontecer. Você está buscando uma porta, parece que nunca vai se abrir.
Você está buscando ver a tua família de um jeito abençoado. O diabo tenta falar para você: olha, não adianta, não vai funcionar. E Satanás, ele é tão convincente que muitas vezes ele acaba convencendo até pessoas de Deus mesmo, pessoas firmes com Jesus. E quando você vê uma pessoa que é cheia de fé, começa a se tornar desacreditado. Você só precisa do cheiro das águas. Você só precisa de uma revelação de Deus. Você precisa que Deus ele te dá uma direção. E aquela única direção, quando você falar, quando você profetizar, quando você chamar a existência, tudo na tua vida vai começar a se ajeitar. E coisas vão começar a dar certo. Coisas vão começar a se completar na tua vida. Oh, vem, Senhor. Alguém está mergulhando agora no Senhor. Alguém está orando agora, está pedindo ao Senhor. Alguém está colocando a casa dela. Alguém está dizendo: Jesus, eu quero a direção de como lidar com o meu filho. Tem esposa pedindo: Jesus, me dá sabedoria para lidar dentro da minha casa. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos colocar por prática. Muitas vezes falamos o que não podíamos ter falado. Muitas vezes, ó Deus, pensamos como não deveria ter sido pensado. Algumas vezes atrapalhamos, destruímos com as nossas próprias mãos. Pai, muitas vezes o diabo tem levado vantagem, Jesus, porque estamos tão distantes do Senhor, estamos tão longe do Senhor. E aí nós desanimamos, aí não vemos o resultado que precisava, Pai. Meu Deus, quantas pessoas fogem até, Pai, de orar por alguma coisa. Quantos não fogem, Pai? Porque parece que não adianta, parece que não dá certo. Mas se o seu poder entrar em ação agora, a vida dessa pessoa vai mudar, Pai. Muda, Jesus. Muda esse cenário que essa pessoa tem vivido, Pai. Muda, Deus, o cenário que essa mulher está vivendo, que esse homem está vivendo, que essa família se encontra, Pai. Tem gente orando, dizendo: Jesus, não era assim que eu tinha pensado, não era assim que eu esperava. Mas Ele diz que ainda tem jeito. Ele diz que é o cheiro das águas. Ele diz que é o cheiro das águas daria ramos como plantas ainda. Deixa Jesus restaurar, deixa Ele entrar lá na tua casa, deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele tocar naquele coração que estava perdido, naquela pessoa que você olha para ela, parece que ela não vai se render, ela não vai se converter, mas ela vai. O Senhor vai transformar, o Senhor vai trazer a salvação sobre os teus. Oh, Jesus, alcance cada um deles, Jesus. Traz salvação, meu Deus, sobre cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos agora. Levanta o seu pedido de oração. Diga: Senhor Jesus, hoje eu determino que todo lixo que foi relacionado nesse pedido, em nome de Jesus, que ele saia da minha vida de uma vez por todas, e que eu seja totalmente liberto e livre de todos esses males, em o nome de Jesus. Deixa o pastor orar por você, Pai. Que a sua promessa, Deus, venha se cumprir sobre todos. Que a partir de hoje, Deus, esses lixos relacionados no pedido, Pai, venham deixar de estar na vida deste povo, mas que eles sejam totalmente libertos, em nome de Jesus. E você diga: assim seja, para a glória de Deus. Amém? Você crê? Amassa com fé, vem aqui e lança fora esse lixo de uma vez por todas. Isso. Venha jogar aqui. Quem trouxe ainda, que ainda tem um pedido, pode vir.
assim comigo agora: Senhor Deus, estou totalmente livre e liberto desses males para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode